Olá, eu sou a Fernanda Calvo, especialista em nutrição funcional e mestre pesquisadora em longevidade saudável. E essa é a série A Abordagem Moderna e Geral do Envelhecimento Saudável. Essa série foi feita para os profissionais da saúde e tem o objetivo de apresentar os fundamentos e tendências do envelhecimento saudável. Nessas aulas, vou passar os principais aprendizados que eu tive ao pesquisar o tema nos meus últimos 5 anos. Com isso, você terá mais conhecimento no seu dia a dia para adotar esses conceitos e práticas em busca da saúde e bem-estar do seu paciente. Bom, serão 4 aulas. A primeira aula eu vou abordar o marco e o mercado do envelhecimento. A segunda eu falarei o que é o envelhecimento e os pilares para a longevidade. A terceira aula será sobre os prós e contras da inflamação na longevidade saudável. E na quarta aula as controvérsias em relação à longevidade saudável na área da saúde e os milagres que mais prometem do que entregam. Bom, então vamos começar com a aula 1 sobre o marco e o mercado. Nessa aula eu vou abordar a transição demográfica no Brasil e no mundo, porque a expectativa de vida está aumentando, as oportunidades e desafios e o que você ganha ao estudar esse assunto tão em crescimento. O mundo está vivendo o que nunca viveu antes. O aumento da expectativa de vida hoje é atualmente uma das mudanças mais marcantes da história da humanidade. Os idosos representaram 22% da população global em 2050. 80% viverão em países em desenvolvimento. Até 2050, projeta-se que o número de pessoas maior ou igual a 65 anos em todo o mundo será mais que o dobro do número de crianças menores que 5 anos e aproximadamente o mesmo número de crianças menores que 12 anos. Ou seja, o mundo precisa urgentemente se preparar para o envelhecimento da população. E não só a saúde pública, mas nós, como profissionais da área da saúde, precisamos ter uma melhor abordagem em relação à saúde do nosso paciente e nos preocuparmos mais com a qualidade de vida. Nesse gráfico da distribuição mundial por faixas etárias em percentual, conseguimos perceber claramente entre os anos de 1950 e 2050 que há um aumento de indivíduos acima de 60 anos e redução daqueles entre 0 e 59 anos, ou seja, há uma mudança do padrão etário da população. Essa mudança é denominada de transição demográfica e é caracterizada pelo envelhecimento da população. E essa transição demográfica, ela ocorre principalmente em países menos desenvolvidos, como no caso do Brasil, que vivencia hoje um dos maiores envelhecimentos demográficos do mundo. Como vocês conseguem perceber através dessa pirâmide aqui, o que realmente não é mais uma pirâmide, né, como vocês conseguem ver, né, em 1980 e 2050, a gente percebe exatamente essa mudança da faixa etária da população, tanto por sexo, né, quanto por idade. Mais uma vez aqui eu coloquei essa pirâmide para que vocês também percebessem com ainda mais clareza em 2000 e a projeção para 2040. Então, há uma menor proporção de crianças e jovens e um aumento na proporção de idosos. Bom, e em relação à expectativa de vida ao nascer em anos, quando a gente compara o Brasil e o mundo, vamos voltar só um pouquinho. Lá em 1900, o Brasil ele tinha mais ou menos uma expectativa de vida aí em torno de 29 anos para o mundo que tinha mais ou menos 32 anos. 4 décadas após, o Brasil tinha uma expectativa de vida de mais ou menos 37 anos contra 42 anos do mundo. 10 anos após, o Brasil deu um salto e mais ou menos em 1950, o Brasil alcançou a expectativa de vida mais ou menos em torno de 51 anos contra 46 anos do mundo. Então a gente percebe que o Brasil ele está envelhecendo de forma rápida e profunda. E quando a gente olha em 2019, ele continua, né, com esse crescimento. E o Brasil teve uma expectativa de vida em 2019 de mais ou menos uns 76 anos contra 73 anos do mundo. E nesse gráfico, a gente também consegue perceber que as mulheres elas vivem mais que os homens, né? Então, se a gente também comparar lá em 1970 com 2019, a gente percebe que em 50 anos a população brasileira vive pelo menos mais 20 anos. Isso é muita coisa. Isso sem considerar que tem pessoas que vivem um pouco mais e outras pessoas que vivem
menos. E por que a expectativa de vida está aumentando? Bom, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês perceberem o seguinte. Tem uma setinha aqui vermelha que mais ou menos aí entre 1962 e 1965 houve um crescimento da fecundidade no Brasil. E isso reflete, então, o número de idosos que a gente tem hoje, né? Não só o que tem hoje, né? Mas a nossa projeção aí para 2050. Associado a isso, a gente tem melhores condições de vida, o impacto da vacinação, o uso de antibióticos, assistência médica e os avanços da medicina. Isso tudo contribui para que a população viva mais o que ela teria morrido no passado. Então, a transição demográfica, ela é o aumento da fertilidade no passado, a redução da mortalidade, mais a queda de nascimento. E será que a expectativa de vida saudável, que a gente chama de health span em inglês, acompanha o aumento da expectativa de vida? Bom, notavelmente, se a gente olha à nossa volta, a gente percebe que os indivíduos que estão vivendo mais, muitas vezes não vêm acompanhado de uma boa saúde. E a ciência também mostra isso. Existe um gap entre o lifespan, que é a expectativa de vida, esse aumento da expectativa de vida, e o health span, que é esse aumento da expectativa de vida, só que com saúde. E existem certos fatores que estão relacionados com a qualidade do envelhecimento, como, por exemplo, fatores estocásticos, que envolvem mutações genéticas, doenças, as nossas heranças genéticas, os fatores ambientais, os hábitos de vida, ou seja, fatores internos e externos. E isso mostra, e isso caracteriza um envelhecimento robusto ou envelhecimento frágil. No envelhecimento robusto, a gente tem a manutenção de todas as funções do organismo, ou seja, há um funcionamento mais robusto, uma reserva funcional. Enquanto no envelhecimento frágil, há uma perda hemodinâmica e certas limitações ali no dia a dia das pessoas, né, dos nossos pacientes, por exemplo. Então, quanto maior a reserva funcional, menor o declínio fisiológico. E diante de todo esse cenário que eu coloquei aqui, estamos vivendo uma era de muitas oportunidades e desafios. E o que a mídia diz? A mídia diz exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que a população brasileira está envelhecendo rápido, que em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, que o Brasil terá mais idosos do que jovens em 2050 e, obviamente, um envelhecimento com saúde. Então, precisamos aí de um sinal de alerta, a gente tem um sinal de alerta. E nós, como profissionais da área da saúde, precisamos orientar e ter planos mais estratégicos em direção ao envelhecimento mais saudável para os nossos pacientes. E o que a ciência diz? A ciência diz que o envelhecimento é um dos fenômenos biológicos mais complexos. Então, muita coisa a gente já descobriu, entretanto, a gente precisa descobrir outras coisas, né? Tem mais coisas ainda para serem descobertas. E, além disso, a ciência também mostra oportunidades exatamente nesse tema, sobre o envelhecimento saudável. A ciência ela quer garantir intervenções que levam à manutenção de um estado de saúde, permitindo um funcionamento ideal de acordo com os desejos e prioridades dos nossos pacientes. E o que o mercado diz? O mercado diz que a longevidade é cada vez mais tema recorrente nos negócios e uma ótima oportunidade para empreendimentos, além de ser um grande desafio para nós profissionais da área da saúde. E o que você ganha ao estudar esse assunto tão em crescimento? Você vai aproveitar a oportunidade do mercado, fidelizar mais os seus pacientes e começar a criar habilidades necessárias em busca de uma longevidade saudável. Você vai começar a pensar e a agir não apenas em curto prazo, mas também em longo prazo, promovendo comportamentos de saúde. Tenha a longevidade saudável como uma meta principal do seu trabalho.